Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de Teoria Geral do Direito do primeiro período da FANS. Hoje nós vamos fazer uma revisão de todas as nossas unidades da segunda etapa. Nós vamos fazer tanto da segunda unidade, da terceira e da quarta. Enfim, todo o material de encerramento do nosso curso. Já vou avisando a vocês que todas essas aulas, todas elas e todos os conteúdos específicos já estão gravados, estão no YouTube. Nós temos um material de apoio que vocês receberam e também toda aquela atividade de fixação. Então, volto a repetir, todo esse material que será o conteúdo da nossa prova de segunda etapa, ele está no YouTube, está nas gravações que nós passamos para vocês de vídeos, está também no material que vocês receberam, material de apoio que vocês receberam para fazer os exercícios de fixação. Então, hoje nós vamos fazer uma abordagem geral, mas a prova, o conteúdo será mais extenso, porque é um conteúdo que vocês já receberam, tá certo? Eu vou compartilhar com vocês o slide para que vocês possam fazer esse acompanhamento com mais tranquilidade. Só um minuto, que eu já estou compartilhando. Receberam? Sim. Está bem? Tá sim. Receberam o material? Então, nós vamos começar, como eu já disse, né, anteriormente, nós vamos fazer, como o nosso tempo ele é curto, nós vamos fazer uma abordagem rápida de cada tema, mas o conteúdo completo já está disponível para vocês. Vocês já estudaram, é só uma revisão. Correto? Então, nós vamos... Então, primeiro tema que nós vamos trabalhar, vocês, inclusive, fizeram um trabalho, né, entregaram um trabalho sobre esse tema, que é o direito natural e o direito positivo. O que nós temos dessa abordagem de uma forma bem sintética? O direito natural é aquele inato, não é? É aquele direito que o homem ele já o tem pelo seu nascimento, pela sua condição de ser humano. Ele vai independer de qualquer legislador. Ele já existe por uma cultura, pelos costumes de determinadas sociedades. Ao contrário, o direito positivo é aquele com regras e que é imposto pelo Estado. São regras jurídicas em vigor em determinado país. O direito positivo, ele vai ser encontrado nas leis, nos decretos, nos regulamentos, nas portarias. Então, nós temos determinados segmentos da sociedade e organizações sociais, como nós temos tribunais, como nós temos prefeituras, nós temos um direito privado. Então, para este conteúdo, para que seja regularizado, regulamentada essa convivência na sociedade, nós teremos esse direito positivo ou direito positivado. Nós temos aí o exemplo da lei, não é? A lei jurídica é aquela lei onde se lê, onde nós temos uma legislação específica. Nós colocamos aqui como exemplo a lei dos registros públicos. Nós poderíamos ter, nesse momento de pandemia que nós estamos enfrentando, nós tivemos aí muitas leis que foram colocadas e que foram editadas para atendimento específico neste período. E nós temos uma lei natural. Essa lei natural, ela vem da própria natureza. E o que nós precisamos de estabelecer? Qual que é um conteúdo similar? Se nós infringimos uma lei jurídica, nos será aplicado determinada sanção. Se nós infringimos uma lei natural, nós também sofreremos uma sanção? Sim, da mesma forma. Se eu vou afrontar a lei da gravidade, eu vou me prejudicar, eu vou ter um prejuízo, eu vou me machucar, correto? Então, nós temos que ter essa distinção e essa similitude,
que em ambas nós teremos uma sanção dentro daquela lei natural, uma sanção aplicada pelos costumes, aplicado pelaquela norma de convivência, né, naquela sociedade, ou teremos uma sanção que já é específica na lei. A lei, ou a lex, não é o que é a lex? Essa lei, ela vai ser editada, ela vai nascer de uma autoridade ou de um órgão competente. Ela terá que passar por um processo de nascedouro, ela vai ter que nascer, ela vai ter que ser discutida, não é? Então, é aquele procedimento que vocês já estudaram em outra matéria, que seria aquele procedimento legislativo. Então, ela tem todo este procedimento. A partir disso, ela vai regular, ela vai reger, limitar condutas e comportamentos na sociedade. Então, nós temos a lex, que é a norma, e temos a legere, que é a publicidade, que é a lei que nós lemos. Então, ela representa essa ordem, esse poder de comando do Estado. A lei, ela é obrigatória. No momento em que nós temos editado uma lei e que ela passa a vigir, ela deve ser observada por todos. E ela independe, não é? Ela independe da vontade do cidadão. No momento que ela é criada, ela passa a ser, ela ordena. E todos deverão obedecê-la, observá-la. Quando nós falamos que a lei, ela parte da vontade do povo, nós sabemos, né, que a vontade do povo existe, isso é um mito. Nós vamos observar que, muitas das vezes, aqueles que nós elegemos para que retratasse a nossa vontade, ele passa a ter uma vontade muito pessoal, um interesse muito pessoal. Infelizmente, essa vontade do povo que é tão pregada, ela é uma fantasia, ela é um mito. Ela é um mito. Retrata a vontade do legislativo, daqueles que estão integrando lá o parlamento. Muitas das vezes, aqueles que estão representando a vontade do povo, eles não têm sucesso em ter os seus projetos de lei aprovados. Então, mas a partir daí, ela é um ato imperativo do Estado. Ela abrange a todos. E ela vai ter também como uma característica a permanência. Ela vige até a sua revogação. Enquanto não revogada, ela está vigida e todos têm que observar. E nós temos nesse direito positivo ou positivado, nós temos um direito público, que ele vai ser, nós distinguimos, né, dividimos esse direito em duas grandes áreas, que é o direito público, que é aquele que vai disciplinar direitos da coletividade, direitos de organizar serviço, tutela de direito, repressão de delitos, e nós temos esse direito positivado e do direito público, onde ele está retratado, onde ele está posto, imposto. No direito penal, direito constitucional, administrativo, internacional, direito financeiro, tributário e direito processual. É aquele que abrange a todos, essa organização e essa estrutura de interesses coletivos, de interesses gerais. Temos o direito privado, que é o desse conjunto de normas também, que vão regular direitos, interesses entre as pessoas, entre os indivíduos, direito privado. E ele está dividido, ele está contido lá dentro do nosso Código Civil, dentro do direito civil, que vocês já estão trabalhando aí com o direito civil 1, não é? Com o doutor Rodrigo está trabalhando com vocês esse direito civil, que vai abarcar o quê? Direito de empresa, direito das coisas, obrigações, famílias, sucessões, etc. Então, este é o direito privado. Nós temos também, como esses conceitos essenciais, nós temos que fazer uma distinção entre o que seria o direito objetivo e o direito subjetivo. Trabalhamos isso com profundidade em uma aula específica, mas estamos condensando aqui para vocês para relembrar, não é, o que seria esse direito objetivo. É a norma, é a regra, é a lei, a norma imposta, é o preceito legal, é
a norma agendi, aquela norma que deverá ser obedecida por todos, é a norma, o direito objetivo é aquele que vai regular as condutas, será, em tese, a lei, a norma. E o direito subjetivo? Vem dessa subjetividade, essa prerrogativa, é um poder, entre aspas, né? É um poder, é uma prerrogativa de utilização do direito objetivo. É aquela faculdade que a pessoa tem de realizar ou de buscar a realização de determinados atos. É o facultas agente, faculdade, é o direito de invocar a lei a seu favor. Então, aquele é o direito de buscar que aquela regra seja observada e que o direito lhe seja entregue no momento em que ele foi afrontado. O direito subjetivo, ele tem ele deriva do direito objetivo. Para a existência do direito subjetivo, nós temos que ter um direito objetivo que o ampare. Nós vamos buscar a aplicação da norma. Então, utilizei aí, né, para uma imagem, para que vocês façam essa distinção, onde que nós estamos buscando esse direito subjetivo? Nos processos. No momento em que eu tenho um direito, um bem da vida, que me foi subtraído, eu vou buscar esse bem da vida através do processo, buscar que seja reconhecido, porque a lei me ampara. Nós temos também, para esse arcabouço de direito, nós temos ainda que ter bem definido quem são esses sujeitos, quem é esse sujeito que pode utilizar do direito subjetivo, quem é esse sujeito para quem é criado o direito objetivo. Então, o nosso código, ele estabelece que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Isso, quando esse artigo fala sobre esses direitos e deveres, nós estamos nos deparando com o direito objetivo e o direito subjetivo. Por quê? Porque a lei vai estabelecer quais são os direitos e deveres a serem observados. E a pessoa que tem o seu direito afrontado, ela vai buscar que o outro cumpra o seu dever. Então, a pessoa, ela é o destinatário da ordem jurídica. O direito existe para servir a pessoa. E quem é esta pessoa? Essa pessoa pode ser pessoa natural ou pode ser uma pessoa jurídica. A pessoa natural ou física é o ser humano. É o ser humano que, conforme a nossa teoria, hoje, né, nós temos a nossa teoria natalista, é aquele que nasceu com vida. É o ser humano, é aquela pessoa que nasceu com vida. Então, no momento, quando a pessoa nasce, ela já tem direitos. E ela pode ter obrigações? Sim. Mesmo o bebê? Sim. Por quê? Ele já pode nascer e ele tem um patrimônio. Ele já recebeu um patrimônio, e este patrimônio e esses contratos lhe são transferidos e ele já passa a cumprir obrigação. Então, ele talvez não tenha a capacidade de direito, terá uma pessoa para representá-lo, mas a pessoa física, o ser humano, ele já é sujeito de direito e de obrigações desde o seu nascimento. E a pessoa jurídica são aquelas entidades compostas por pessoas físicas, por seres humanos. Então, pessoas físicas ou jurídicas, que nós temos pessoas jurídicas também compostas por pessoas jurídicas. Então, pessoas jurídicas criando uma nova pessoa jurídica. Então, essas entidades, pessoas físicas ou naturais, que se agrupam com determinados objetivos. Podem ser objetivos econômicos ou sociais. Nós podemos ter pessoa jurídica que não tem nenhuma finalidade econômica. Ela vai prestar um serviço filantrópico, uma assistência social. Então, ela será uma pessoa jurídica. Nós temos várias entidades aí sem fins lucrativos e que são pessoas jurídicas. Então,
O sujeito de direito é aquele que é titular de direito protegido e também ele tem deveres a cumprir. Então, sujeito de direito será toda pessoa detentora do direito subjetivo que é garantido pelo direito objetivo. Quando nós trabalhamos com esse sujeito de direito, nós temos ali dentro desse direito objetivo, nós temos situações muito específicas, não é? Então, nós temos aqui essas pessoas, elas têm um exercício de uma capacidade, uma legitimidade, de competência. Como que são essas nomenclaturas, esses vernáculos, como que funciona isso dentro do direito? Então, capacidade é o atributo inerente a todo ser humano para administrar, adquirir, contrair direitos, contrair deveres. Todas as pessoas têm capacidade, sem qualquer distinção. Toda pessoa tem capacidade. Nasceu, ela já tem essa capacidade, porque essa capacidade de adquirir direitos, de contrair obrigações. Agora, o exercício desta capacidade, essa capacidade tem uma capacidade de direito, mas a capacidade de fato, a capacidade do exercício desse direito, ela vai ser determinada para determinados sujeitos. Essa capacidade de buscar, nem sempre ela tem, porque nós podemos ter aí as pessoas que são consideradas como incapazes juridicamente. Ela vai precisar de estar representada. Então, vocês já trabalharam isso lá no Direito Civil 1, já sabem do que nós estamos falando. Legitimidade. Legitimidade, nós temos dentro do direito, o que é legítimo? É aquilo que é considerado correto, é o que está correto. Então, a norma, ela pode ser legal, mas talvez ela não seja legítima. Por quê? Porque ela não tem uma aceitação pela sociedade. Nós não estamos trabalhando com legitimidade no aspecto processual, que é a legitimidade de causa. Nós não estamos trabalhando com isso, nós estamos trabalhando, vocês vão trabalhar futuramente. Vocês vão trabalhar com esse tipo de legitimidade, legitimidade passiva, legitimidade ativa. É um outro momento que vocês vão trabalhar com isso. Quando nós falamos em legitimidade, é aquilo que, para o direito, para a convívio social, é considerado como legítimo, uma qualidade. A norma, quando ela tem essa legitimidade, é aquela norma que foi aceita e está sendo cumprida pela sociedade. A competência é o conhecimento para desempenhar determinado cargo, determinada função. Aquele que tem competência, ele vai ser entregue esse tributo de competência. Então, tem até um jargão, né, que se fala, quem não tem competência não se estabelece. Aquele que pratica um ato para o qual ele não tem competência, esse ato poderá ser nulo ou poderá ser anulável. No campo jurídico, essa responsabilidade que determinadas pessoas e órgãos têm para exercício de uma atividade prevista em lei. Nós precisamos de ter isso bem claro, esse tipo de competência, esse atributo de exercício de cargo ou de função. Há pouco nós falamos aí da legitimidade, falamos que nós podemos ter determinada norma que ela é legal, mas ela não foi legitimada. A legalidade no campo do direito faz referência à forma, à criação da norma, como que essa norma integrou no mundo jurídico. Se essa norma ela não parte de um processo legislativo, que não teve uma tramitação regular, essa norma poderá ser considerada como inconstitucional. Se a norma não obedece a este procedimento, a toda essa determinação, esses requisitos que são previstos na Constituição, a norma ela será considerada inconstitucional. Então, no campo do direito, a legalidade ela diz respeito à norma, faz referência à norma, desde a sua criação. Dever.
é o que devemos fazer. O dever e a ética hoje estão muito entrelaçados, não é? Nós estudamos aí, lá no início dos nossos trabalhos, nós estudamos aí o compliance, não é? Aquilo que deve ser verificado, aquele compromisso. Então, o dever é a imposição colocada pela norma, é a obrigação de cumprir uma prestação legal, contratual, social ou institucional. No momento em que eu estabeleço um contrato, eu devo observar, eu tenho o dever de cumprir. No momento em que eu causo prejuízo a alguém, eu tenho o dever de reparar este dano. E a responsabilidade. A responsabilidade, ela tem essa consciência sobre o que se faz. É o dever de assumir um compromisso perante algo ou alguém. É responder pelos efeitos de atos praticados. Tanto o ato como a omissão. Tanto por ato pessoal como por ato de terceiros. Exemplo, a responsabilidade que uma empresa tem de assumir o prejuízo causado por um seu subordinado, por um preposto. Esta responsabilidade que ela está... quando nós trabalhamos com a responsabilidade, nós estamos trabalhando também, nós estamos interligando esse dever de cumprir o que a lei determina. Uma relação jurídica. A todo momento, em sociedade, nós estamos estabelecendo relações. Nós temos relações sociais, nós temos relações afetivas, nós temos relações jurídicas propriamente ditas. Então, a todo momento, se nós só não estabelecemos uma relação jurídica se nós vivermos sozinhos, sem ter contato nenhum. No momento em que nós fazemos uma compra, nós estamos tendo uma relação jurídica. No momento em que vendemos alguma coisa, estabeleceu-se uma relação jurídica. No momento em que nós começamos a viver uma união estável, também. Então, na vida civil, a todo momento, nós estamos estabelecendo relações jurídicas de maior ou menor potencialidade de responsabilização, vai depender da que relação que nós vamos estabelecer. Então, esses vínculos que nós estabelecemos, esses vínculos a que a todo momento as pessoas se estabelecem, onde uma pretende um bem, a outra é obrigada a entregar esse bem, nós estamos em uma relação jurídica. No momento em que eu faço uma compra, alguém vai me entregar um bem e eu vou fazer um pagamento. Então, eu estou recebendo, mas eu também tenho um dever a cumprir. Então, essas relações, este vínculo que a todo momento está unindo tanto as pessoas físicas como entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, entre as pessoas jurídicas, não é? Então, esses vínculos que vão se estabelecendo no convívio social, durante a nossa vida. A todo momento nós estamos estabelecendo esses vínculos. Então, toda relação, podemos conceituar que toda relação da vida social, ela é disciplinada pelo direito? Existe uma norma que a assegure? Ela está estabelecendo direitos? Ela está estabelecendo obrigações? Então, nós estaremos nos deparando com uma relação jurídica. E para que essa relação jurídica ela exista, nós temos alguns elementos que terão que ser observados. Primeiro, sujeito. Então, nós teremos que ter um sujeito ativo e teremos um sujeito passivo. O direito, o sujeito ativo é aquele que é o detentor do direito subjetivo. Nós não falamos lá no direito subjetivo? Então, é aquele credor. Então, se eu faço uma compra, eu sou detentor de um direito à mercadoria que eu comprei. Eu sou titular desse direito. E nós temos um sujeito que é passivo, é aquele que tem um dever a cumprir. Se eu fiz uma compra, eu
Eu sou direito, sou um sujeito ativo, eu tenho esse crédito. E o sujeito passivo é o fornecedor. Ele tem o dever de me entregar o bem que eu adquiri, certo? Mas nessa relação de consumo, nós podemos inverter. Eu tenho que fazer um pagamento daquele bem que eu comprei. Então, quem vai ser o sujeito ativo? É o fornecedor que tem o direito de receber. E o sujeito passivo sou eu, que eu tenho o dever de pagar. Então, o direito ativo é aquele que tem o direito, e o direito passivo é aquele que tem o dever a cumprir. Tem que haver um vínculo. Qual que é o vínculo que une o direito passivo e o sujeito ativo e o sujeito passivo? Essa relação de consumo que nós trabalhamos há pouco. Então, essa relação de consumo, ela vai existir. Vai ser o quê? Esse contrato de compra e venda, empréstimos, é tudo que liga e que está previsto lá na lei. A lei vai falar qual que é o vínculo que nos une. O que é o objeto? Temos que ter, então, para essa relação jurídica, nós teremos que ter o sujeito, nós teremos que ter esse vínculo e teremos que ter um objeto. Qual que é o objeto desse direito? A compra que eu fiz. O carro, a maquiagem, a roupa. Esse é o objeto. É aquele bem que tem um valor patrimonial. Esse direito, esse objeto vai me gerar um direito. Um outro exemplo que nós podemos colocar aqui, não só na compra e venda, mas eu posso no matrimônio. No matrimônio, nós temos um vínculo. E ali nós teremos uma relação, um conteúdo complexo, porque ao mesmo tempo que nós temos um sujeito, ele é sujeito ativo e é sujeito passivo. Esse vínculo que nos une é o casamento. E o objeto? O objeto é o cuidado, alimentos, é a relação de afeto, tanto que essa relação jurídica gerada pelo casamento, se ela não é observada, ela vai se romper, não é? Ela vai se romper e esse contrato, ele vai ser extinto. O que nos vincula, esse vínculo matrimonial, ele vai ser extinto, ele vai acabar. Nós temos, então, esse conteúdo dessa relação jurídica, que pode ser esse complexo, que eu acabei de falar, como pode ser de uma forma simples. Cada sujeito ele vai ocupar um espaço definido na relação jurídica. Da compra e venda, os espaços são muito definidos. No contrato de locação, também. E temos aí a norma, a proteção legal dessa relação. A norma, ela tem que existir. Então, só para relembrar, nós temos esses elementos que, se faltar alguns desses elementos, nós não teremos uma relação jurídica. Não, essa relação jurídica amparada pelo direito e disciplinada pelo direito. Na unidade 3, nós trabalhamos com ordenamento jurídico e norma jurídica. O que é o ordenamento jurídico? O ordenamento jurídico é esse sistema que todos os países têm, que são estabelecidos dentro dos países e para que todos nele fiquem vinculados. É esse sistema que estabelece norma, direito, todos devem respeitar as leis, e o poder judiciário ele vai atuar dentro desse ordenamento jurídico para estabelecer, para entregar esses direitos que são estabelecidos e que esse arcabouço de normas, esse ordenamento jurídico seria esse arcabouço de normas aí estabelecido dentro dos nossos códigos, dentro das nossas leis e que são garantidos, né? Essas garantias para cada país. E nós temos aí a norma jurídica. Nós sabemos que nós temos dentro dessas relações, dentro dessas sociedades, dessas comunidades, nós temos várias normas, não é? Então, nós já estudamos nessa nossa aula específica sobre norma jurídica,
que vocês devem buscar, não é, para os nossos estudos, dentro dessas normas, nós temos normas de convivência, nós temos normas de etiqueta, temos aí, nós temos normas técnicas, nós estudamos isso com mais profundidade nessas aulas específicas sobre normas. Então, a norma jurídica, ela faz parte também dessas normas que organizam a sociedade, nesse sistema que nós temos aí com essas várias espécies de normas. E serão essas normas, a norma jurídica é que vai determinar o que se deve fazer, o que se não deve fazer, e se essa norma ela for infringida, o infrator ele vai ter uma sanção. Nós teremos aí o que caracteriza a norma, não é que ela é imposta por terceiro, ela será através de um processo legislativo que ela será criada. Tem que haver uma ação para que haja sanção, ela tem que haver uma ação. Ela é exterior, ela não é interna, ela é de fora. A pessoa ela vem normatizando uma ação ou uma omissão praticada. Ela é bilateral, vai causando um prejuízo ao outro. Por que nós temos que saber? Porque nós temos determinadas, que nós chamamos nessas normas comportamentais de convívio social, de cultura, que a sanção ela é interna, não é? E o prejuízo ele vai ser interno. No caso da norma jurídica, não. Na norma jurídica, esse prejuízo, se houver um prejuízo a outra pessoa, não entrega do bem, da vida, então ela vai ser aplicada. Ela tem uma sanção, ela é coercitiva. A imposição, a sanção, ela é maior do que a sanção interna, que nasce aí desse direito natural, dessa norma estética, dessa norma de etiqueta, não é? Então, a imposição e a sanção ela é maior. E ela é organizada. A sanção ela é prevista em lei. Nós temos a norma, ela vai ser prevista em lei. Toda sanção será prevista em lei. E para a aplicação da norma, ela tem que ter vigência, ela tem que ter um tempo de vigência, não é? Nós trabalhamos com essa validade da norma, nós trabalhamos também em profundidade. Então, sugiro a vocês que busquem, não é essa... nós trabalhamos aí com a vacatio legis, o tempo de vigência, como que ela será essa vigência, só para que vocês estabeleçam essa de uma forma mais sintética que nós estamos falando. Então, nós sabemos que tem uma lei, um tempo, não é? Para que essa norma, ela vai vigir. Então, nós temos esse período de vigência. A norma vai vigir até que ela seja revogada. Ela será que ser revogada por outra lei. E aí nós temos, não é, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela vem falando sobre essa vigência, sobre essa contagem de prazo, não é? Nós temos aí a vacância, essa vacácio entre a norma e o seu, quando ela passa a vigir, o momento em que ela passa a vigir. Então, da data da sua publicação, ela passa a vigir? Não, vai depender do tempo que foi estabelecido. Esse período entre que a lei aguarda para sua vigência, 45 dias, 3 meses, e assim por diante, não é? Nós temos a norma que ela tem esse princípio da territorialidade, ela vai ser cumprida dentro do limite do estado onde ela foi praticada. E nós temos aí que a nossa unidade 4, que nós trabalhamos ao final da nessa nossa última aula, onde nós trabalhamos com a interpretação da norma e os vários tipos de interpretação da norma. Nós estamos encerrando essa nossa revisão, mas, volto a repetir, todo o material já está em vídeos, vocês têm um material de apoio também. Então, eu agradeço a vocês,
que participaram comigo nesse momento e até o nosso próximo encontro. Boa noite a todos. Espero encontrá-los todas brevemente. Estarei à disposição para qualquer dúvida que vocês estiverem. É só me ligar que eu estarei aí à disposição de vocês. Boa noite e até o nosso próximo encontro na próxima semana.